Bom, hoje vamos avaliar a estrutura da mão direita. Então, aqui a gente tem uma radiografia ao qual a paciente está posicionado, que a gente vai chamar de PA de mão, tá? Então, aqui no caso, a mão direita do paciente. Bom, em relação aos ossos, eu vou estar aqui falando cada um deles e posteriormente vai aparecer uma lista tanto de um lado aqui da imagem quanto do outro, tá? Para que você tenha aí a visualização completa, né? Aqui tem os números, todos eles listados, tá? Já de propósito, justamente para facilitar posteriormente a sua leitura. Então, você vai poder né, pausar esse vídeo e tirar um print ali dessas informações, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui essas informações para que a gente possa avaliar melhor, certo? Deixar somente a radiografia, depois eu coloco ela aqui e aí você vai poder tirar o print. Bom, então vamos lá. Numa radiografia de mão, né, o qual nós fazemos aqui, o PA de mão, uma das coisas que eu tenho que prestar atenção na radiografia é que toda a estrutura deve aparecer visível. Ou seja, eu tenho que olhar aqui a região distal e verificar se as falanges não foram cortadas, né? Então, é muito importante na hora que você for realizar o posicionamento, verificar se os dedos estão espaçados e verificar também se as regiões distal, vamos botar assim, de cada dedo, ela está inclusa dentro do chassi, tá? Uma outra coisa também que você deve prestar atenção aqui em relação à parte distal, entre rádio e una, que também deve estar incluso e posicionado de forma que vá aparecer na imagem radiográfica. Então, você dá uma olhadinha na parte aqui embaixo, né, inferior do chassi, e verifica para ver se tem ali, né, se está constando, ou melhor, se está dentro a estrutura rádio una, e quando você gerar essa radiografia, for ali fazer o procedimento de processamento, ou químico, né, ou isso lá na câmara escura, ou se for digital, da mesma forma, né, ela vai aparecer ali. Então, para não precisar repetir, é interessante você dar uma olhadinha, digamos, ter uma visão panorâmica de toda a estrutura para saber e verificar se realmente ela está inclusa. Porque o que não pode acontecer é passar ali as informações apercebidas, certo? Então, você dá uma olhadinha em toda a estrutura do paciente e verifica se ela está dentro do chassi. Tá? Então, primeira a avaliação visual que você deve fazer. E aí, posteriormente, a ter executado o exame, aí você vai ver exatamente essas estruturas aqui aparecendo na sua radiografia. Bom, vamos lá. Começando aqui pelo rádio e a una. Como é que eu faço para identificar? A parte distal do rádio ela é mais espessa, enquanto isso, a una ela tem menor espessura. Então, a gente consegue identificar dessa maneira. Certo? Bom, outra forma de a gente identificar quem é rádio e quem é una, por exemplo, a gente tem aqui a referência ao primeiro dedo. Tá? Então, do mesmo lado do polegar, você tem o rádio. E o último dedo, que a gente chama de quinto dedo, do mesmo lado do quinto dedo, você tem a una. Então, aqui é uma forma bem prática de você identificar as estruturas ósseas. Tá? Aqui são os carpos. Essa é a fileira proximal e essa é a fileira distal. Então, na fileira distal, você tem aqui o trapézio, trapezoide, captato, amato. Na fileira proximal, você tem o escafoide, semilunar, pisiforme e piramidal. Tá? Então, essas são as estruturas. Bom, os ossos que formam a palma da mão são os metacarpos. Então, aqui você tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Bom, e as estruturas que formam o nosso dedo da mão, né? Então, você tem aqui as falanges, tá? Então, um outro detalhe importante aqui, que o polegar só temos aqui duas falanges. Em relação do segundo dedo ao quinto dedo, nós temos aí um total de três falanges para cada dedo, certo? Então, aqui na classificação do primeiro dedo, você tem aqui o primeiro metacarpo, né? Aqui você tem a falange proximal e a falange distal, tá? No segundo dedo, você tem o segundo metacarpo, você tem a falange proximal, a falange média e a falange distal. Bom, em relação ao metacarpo e a falange, vão formar aqui as articulações. Então, a gente vai chamar essa articulação de primeira articulação metacarpo-falangiana. Logo, a gente vai seguir essa sequência para os demais também. Então, aqui já é a segunda articulação metacarpo-falangiana, aqui terceira articulação metacarpo-falangiana, né, e assim por diante. Tá?
Em relação às falanges, você vai ver que também temos aqui uma articulação. Então, essa articulação é formada entre as falanges, certo? Então, é o encontro entre a falange proximal com a falange distal que vai formar a primeira articulação interfalangiana, tá? Bom, no segundo dedo, vamos avaliar aqui também. Então, aqui a gente tem a falange proximal, a falange média e a falange distal, e aí a falange proximal com a falange média também forma a articulação interfalangiana, da mesma forma que a falange média com a falange distal vai formar também a articulação interfalangiana. Então, o que a gente percebe aqui, ó, que eu tenho a articulação interfalangiana proximal, e aqui a gente também tem a articulação interfalangiana, só que nesse caso a gente vai chamar distal, tá? Bom, o que você vê aqui, ó, essa estrutura aqui óssea, a gente chama de sesamoide. Eu vou trocar aqui, vou colocar uma outra ferramenta aqui, e vou circular para você ver. Ó. Tá aqui, ó, sesamoide, né? Bem nítido, tá? Vou trocar agora e apagar, ok? Então é isso que eu queria apresentar a vocês nessa nossa aulinha de hoje, tá? Para que você tenha aí uma boa visão sobre cada estrutura óssea da mão, certo? Então, aqui eu vou colocar agora a listinha para que você possa depois pausar esse vídeo e tirar um print para estudo, certo? Deixa eu voltar aqui, pronto. Aí, repare que tem aqui uma lista, né, do lado esquerdo direito da imagem, onde você tem os números, ok? E também na imagem radiográfica você tem aqui os números. É só você vir aqui, por exemplo, número 1, aí está aqui, ó, tá, as informações. Tá, vamos lá, vamos pegar aqui, número 9. Aí você vem aqui, ó, 9, tá aqui, ó, metacarpo. Tá? Vamos lá, vamos pegar aqui o 30. Vamos lá, você vem aqui, ó, UNA, tá? Então, você tem uma listinha aqui para facilitar. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, ó, ART, ou seja, articulação, abreviado, né? IFD, o que é isso? É articulação interfalangiana distal. Aí você tem aqui, ó, IFP, é abreviação, ou seja, é articulação interfalangiana proximal. Aí você tem aqui, ó, também uma outra articulação que está abreviada, que é MCF, é a articulação metacarpofalangiana, tá bom? Então, dessa forma, você consegue aí ficar com todas as informações específicas dessa imagem que a gente acabou de avaliar. Tá bom, gente? Então, por hoje é só e até o próximo conteúdo que eu vou estar liberando em breve. Um grande abraço.